Peso da luz. Lembrando que aos que nos ouvem, havíamos proposto no último podcast a meditação ou a reflexão profunda em cima dos temas que nós estamos levantando aqui. E segundo, o exercício prático de escrever eventualmente as suas reflexões com muito cuidado, né? Pensando sobre as implicações daquilo que discutimos aqui e a repercussão que isso promove dentro da sua vida e a maneira que você vê e aborda os problemas que a gente tem trazido ou as discussões que a gente tem trazido. Hoje, no tema principal, o peso da luz, nós vamos de uma maneira, diria que introdutória talvez, falar um pouco sobre a cegueira da lucidez, de nos acharmos pessoas especiais, lúcidas, pessoas diferentes da grande população, a ponto de inclusive incomodar o contato, incomodar o convívio com pessoas que não pensam como nós, como se estivéssemos presos em uma bolha, como se fosse necessário me isolar da humanidade para encontrar a humanidade. É uma dissociação absurda. E a analogia que nós vamos fazer hoje é falar um pouco dessa névoa densa e escura que cobre o país inteiro, dessa fumaça que acaba de uma certa maneira expondo a nós mesmos, né? Pois é. Então, a gente comentava que momento que nós vivemos, né? Que situação que o país vive neste momento marcante, né? Nunca na história tivemos uma cidade como São Paulo com uma qualidade de ar a pior do mundo, né? E isso realmente nos faz refletir, né, sobre nosso comportamento, né? Até onde nós contribuímos para tudo isso, né? Nós, chamados buscadores conscientes, né? Aquilo que você fala da cegueira da lucidez, né? Achando que nós somos diferentes ou que estamos em um nível de consciência maior, né? E isso realmente nos faz pensar muito, de dizer assim, até onde isso é verdade, até onde isso é uma ilusão nossa, né? De achar que nós somos diferentes, né? Então, quando me olho, e aí tenho que lembrar da questão da física quântica, né? Sou uma partícula nesse tecido chamado humanidade. É como se fosse um pano, onde eu sou uma partícula dentro de uma toalha de mesa, por exemplo, né? E essa toalha está se esgarçando. E eu faço parte disso. Eu sou parte da toalha, né? Mas a impressão que dá é que esse tecido humano está criando um ciclo, tipo fim de ciclo, né? E eu na minha consciência, achando que sou um buscador, que sou um cara diferente, faço parte disso. Faço parte de um karma coletivo. Sem dúvida. Não é? Então, quando eu vejo ao meu redor e vejo crianças doentes pela má qualidade do ar, né? Pessoas de idade adoecidas pela má qualidade do ar, eu realmente tenho que pensar que eu não estou desassociado desse tecido chamado humanidade, Brasil, onde o karma coletivo, os comportamentos coletivos, né, estão provocando uma situação de degradação tremendamente profunda, gerando um sofrimento humano e de animais, né, de uma forma talvez nunca antes vista, né? Mais de 5.000 focos de incêndio no país. Eu não posso me eximir e dizer assim, até onde eu sou responsável. Eu sou consciente? Sou consciente. Até onde eu contribuo positivamente
para esse karma coletivo. Desperdício de recursos naturais, por exemplo, desperdício de água, é um comportamento inadequado, obviamente, hoje em dia, né? Mas, enfim, o peso da luz, quando a gente colocou, nós queremos trazer a reflexão profunda sobre nosso comportamento individual, né? Olhando para nós, para dentro, e dizer assim, eu tenho a responsabilidade de ser melhor do que sou. Se sou um buscador, né? E meu referencial é o comportamento de um Cristo que realmente deixou um ensinamento e que o caminho é o amor incondicional, é a geração do não sofrimento, né? O respeito. Meu comportamento não pode gerar sofrimento para ninguém, nem para mim, nem para os outros, né? Então, eu tenho que refletir profundamente e tomar decisões comigo, de dizer assim, eu preciso assumir comportamentos que não criem sofrimento. Para quê? Para que, através desse comportamento, crie um karma positivo, ajudando assim esse tecido chamado humanidade a criar pelo menos uma partícula dentro desse tecido positiva, firme, robusta, que crie, né, que crie luz. Então, tomar uma decisão profunda de dizer assim, eu tenho que ter um comportamento, né, um comportamento que não gere sofrimento, nem para mim, nem para os outros. E aí começa em dizer assim, ok, eu preciso abolir a violência da minha vida. E a violência, ela não tem nada a ver com conflito, teoricamente. Isso é que é importante, né? Mas a gente confunde. A gente não gosta do conflito, a gente tem medo do conflito, porque o conflito, cotidianamente na nossa mente, o conflito é violência. Né? Por quê? Porque o conflito geralmente se dá entre duas opiniões diferentes e eu querendo impor meu ponto. Claro. A partir do momento que eu quero impor um comportamento, eu estou querendo que você entre na minha caixinha comportamental. Uhum. E isto é uma violência. Sim. Então, é isto que estamos dizendo assim. Eu preciso mudar este meu comportamento. Né? Conflito. Então, o primeiro passo do conflito é você dizer assim, ele não é violência. O conflito simplesmente é uma diferença. Uma diferença de ponto de vista, uma diferença de situações, uma diferença. E que pode ser tremendamente educacional se eu não trago a violência dentro dele. Então, eu preciso refletir muito, né, para efetivamente minha mente separar. Eu posso tratar o conflito de forma educativa, de forma de crescimento, de forma a pegar a outra parte e estudarmos juntos as bases desse conflito, para a gente juntos construir uma solução que atenda ambas as partes. Isso não tem nada a ver, aliás, isso já é libertador, isso já não é violência. Se eu te proponho, vamos estudar então juntos, né? E construir, que aí vem a questão da comunicação. A comunicação não é eu falar para você como você deve se comportar. Eu estou impondo. Mas eu posso dizer assim, olha, vamos construir. Meu raciocínio é este. Qual é o teu raciocínio? A partir desse ponto, dois raciocínios vão se encontrando e vão construindo. Eu não sei qual é a solução final. Percebe? É um processo construtivo. Agora, se eu digo, o comportamento final tem que ser este, eu estou te colocando violentamente na minha verdade. Isto é violência. E, obviamente, o tom de voz vai aumentando,
né? Você vai cavando trincheira no teu ponto de vista, eu vou cavando trincheira no meu ponto de vista, e de ambas as trincheiras sai o bombardeio. Então, isto é violência. Nós não queremos mais esse tipo de comportamento. Mas essa reflexão, ela tem que ser de alma profunda, para que efetivamente a gente, diante do conflito, a primeira questão do conflito é eu reconhecer que há um conflito. Há um conflito, se há um conflito, eu quero aproveitar ele para crescer e não agir por impulso, né? Quando eu estou agindo por impulso, o ego tomou conta. Quando eu estou presente, eu tenho a chance de trabalhar o conflito de forma consciente. Percebe? São coisas muito, muito diferentes, né? Esta é a responsabilidade, né, como seres humanos, não é, de criar karma positivo. Se o conflito se torna doloroso, né, e ele pode se tornar doloroso, né, mas se há uma luz no final desse túnel, porque estamos construindo juntos, eu sei que no final vai ficar tudo bem. Quando o conflito é doloroso e vai para o lado da violência, aí não tem volta. Então, o que nós estamos colocando? O que eu estou colocando para a minha vida? Eu quero abolir a violência da minha vida. Isto eu estou tatuando na minha alma. Eu não quero mais a violência. A violência é agressão, é criar dano para um outro ser e para mim mesmo, né? E veja, existem, de onde nasce a violência, que isso é extremamente importante, né? A gente pensa que a violência é só o pulso emocional, mas muito antes do pulso emocional existe um diálogo interno meu. A violência, ele pode nascer desse diálogo. Quando acontece uma situação, você está colocando um conflito, por exemplo, ou você está querendo me impor, né, que eu estou recebendo uma violência, porque você está querendo impor um comportamento para mim. Eu, te ouvindo, imediatamente começo a falar comigo primeiro. O que esse cara quer? Esse cara é louco. Esse cara tá querendo o quê? Né? Olha só. Né? Tá pensando que eu sou um babaca? Esse diálogo interno é o início da violência. Porque se eu falo comigo em um estado de violência, o resultado que sairá da minha boca vai ser violência. Sem dúvida. Então, o primeiro ato de violência é comigo, é para comigo, é intrapessoal. Percebe? Eu diria que esse estado de violência interno já é o primeiro sintoma da ausência de consciência. Total. É ausência de consciência. Total. Então, temos que colocar algumas bandeiras vermelhas, né? Oba, estou frente a um conflito. E eu tenho que fazer força para não ir para a violência, porque meu ego, ele vai tentar tomar conta. Ele vai pular. O pulso, ele vai existir. Não é? Se eu dou vazão, através dos meus primeiros pensamentos, estou perdido. Perdi o controle. Eu vejo de uma forma, é muito próximo a isso que você está mencionando. É um assunto complexo, né? Por isso que ele talvez possa ser abordado de formas distintas. Mas, invariavelmente, é necessário que exista uma relação. O conceito que nós temos de isolacionismo como forma de crescimento espiritual, a meu ver, ele está absolutamente ultrapassado. Totalmente. Com exceção de algumas culturas que prezam pela meditação profunda e o cara vai se enfia na montanha e fica 5 anos lá. De uma maneira geral e sustentável, o contato e o relacionamento ele é fundamental para o nosso crescimento como indivíduos humanos e espirituais também.
Para que exista uma relação, o primeiro ponto, eu diria que é o contato. E quando existe o primeiro contato, aí sim é onde existe o grande divisor de águas nosso. Se eu pensar no primeiro caminho que você menciona, eu vou estabelecer um contato que seja um bom dia, um olhar, né, uma percepção de presença. Depois desse primeiro contato, existe, vamos usar como uma troca de ideias, um pequeno atrito. Mas por que atrito? Porque esse atrito ele vai acabar se constituindo de uma maneira mais efetiva como um conflito, e um conflito pode desencadear a violência. Mas, portanto, antes de haver esse atrito, houve o contato, que é o início do relacionamento de uma relação, o início de uma relação. E é nesse contato que eu vou definir claramente por que caminho isso vai levar. Se me permite uma observação, por porque você trouxe um ponto super importante, o contato. Só que antes do contato, em que estado interno eu estou? Isso, então, é exatamente esse ponto. Eu estou em paz? Isso, então. Ou estou tenso? Então, mas o que é bacana é isso, você percebe que, à medida que a gente vai conversando, você começa a perceber que, fundamentalmente, quando a gente fala, as suas primeiras palavras que foram eu tentar gerar algo positivo com as minhas ações, isso, né? E que transcendam até a fumaça que nos rodeia, que é esse karma coletivo, como é que eu transformo esse karma? Porque eu estou imerso nele. Não adianta, então, e é bacana. Que papel você tem, né? Que papel eu tenho? O meu papel é gerar karma positivo, contrário ao que está acontecendo. Então, porque... e o nosso ponto é como? Exatamente, porque eu sou um buscador, né? Eu estou dizendo que eu estou buscando a luz da minha consciência, claro. Não é isso? Sim. Então vamos ser coerentes conosco mesmo. Claro que sim. Okay? Então o primeiro passo é eu viver em paz comigo, para eu poder fazer frente ao que está acontecendo. Então, olha que interessante, né? Antes mesmo do contato, eu tenho que ter uma construção dentro de mim que promova essa visão. Quando você fala, por exemplo, no karma positivo, ou no dharma, né, como nós usamos, né, ou até no caminho da não violência, né, e dá para lembrar de Gandhi, né, a Narata, que é não violência, né, para qualquer um desses caminhos, eu tenho que ter estado de presença. Sem que eu esteja presente, eu não consigo decidir. Estado de presença, ação e efeito. É um tripé. Eu tenho que estar aqui. Se eu não estiver aqui conversando com você, eu estiver pensando o que eu vou fazer à tarde, eu já não estou mais aqui. Já vai ficar um só falando, outro está longe. Perfeito. Então, veja, por isso que é importante, se eu tomei a decisão de eu servir a vida de forma positiva, né? Eu tenho que estar permanentemente com a intenção. Minha intenção é de servir a vida. Eu preciso estar em paz para servir a vida, para gerar luz, né? Gerar energia positiva. Eu estar presente no que você está falando. Mas eu tomei uma decisão muito profunda, então, né? De que minha intenção é servir a vida, é ser positivo e não estar ranhetando o tempo todo. Então, olha que bacana, isso que você falou aí. Talvez essa seja uma chave que a gente talvez nem tenha pensado. Para que eu tome essa decisão, eu tenho que estar num nível profundo. Não dá para eu acordar numa segunda-feira e falar assim, eu vou fazer dieta. Não. Isso não vai funcionar, porque essa decisão foi tomada de uma maneira muito superficial. Fundamentalmente, eu tenho que estar num nível profundo. Eu tenho que entender profundamente que eu sou um ser espiritual. Isso. Eu tenho que... O ponto de partida é, eu sou um ser espiritual. Eu não vou falar eu sou luz, porque isso tem uma conotação que não me agrada. Mas eu sou um ser espiritual. Encarnado. Você sabe que isso me lembrou, muitos anos atrás, que eu fumava, né? E eu me coloquei, disse, bom, na idade tal eu vou parar de fumar, porque não quero pagar o preço da velhice, né? Então, chegando na idade tal,
eu vou parar de fumar. Chegou a tal idade e eu parei de fumar. Chegou de noite, peguei o maço de cigarro, joguei fora, papapá, e no dia seguinte, né, acordei. Depois de 3 dias, eu virei um animal, porque a crise da abstinência me estava louco. Eu estava brigando comigo, me olhando no espelho, soltava faísca por todo quanto lado. Eu não dei conta, absolutamente. Não tinha energia para me relacionar com ninguém, porque era uma brasa incandescente, né? E aí aprendi algo depois. O que fiz? Voltei a fumar. Falei, não. Eu nem tinha consciência de quanto meu corpo estava viciado com o fumo. E falei, vou ter que aprender a dominar isso. Bom, levei mais um ano estudando minhas reações da abstinência. E depois de um ano, voltei a tomar a decisão de parar de fumar. Só que essa tomada de decisão foi num nível que você está colocando. Foi profundo. De alma, profundo. Eu vou parar de fumar. Essa tomada de decisão que eu senti a diferença entre a primeira tomada, que foi racional, e a segunda, que foi de alma, essa segunda tomada eliminou 80% da força da crise de abstinência, porque foi profunda. Ela comandou toda a minha estrutura celular. Eu senti isso e aí se tornou fácil, porque a tomada de decisão foi profunda, que é o que você está falando. Então, tomar uma decisão profunda de que eu quero este comportamento para a minha vida e não o atual comportamento que eu tenho, tem que ser uma tomada profunda, tem que ser meditado, tem que ser de alma. Suponhamos que em algum momento você, ou quem nos ouve, chega à conclusão de que, de fato, viver em paz é algo que falta. Falta viver em paz, porque se preocupa com os netos, com os filhos, com a esposa, com o marido, enfim, com o trabalho, com tudo que nos cerca, o povo, né? Então, cada tentáculo acaba incomodando. E eu preciso encontrar a paz. Eu preciso ver e viver de uma outra maneira. E aí, vem primeiro as soluções superficiais, né? Quais são as soluções superficiais? Então eu vou parar de ir lá na quarta-feira, vou romper aqui que é mais fácil, vou. E você até faz isso, né? E você percebe que não adiantou nada. Passa o tempo, não adiantou nada. Porque a decisão foi superficial. Para que eu tenha uma atitude profunda, como por exemplo, tentar viver em paz, eu tenho que tomar consciência, de novo, eu tenho que estar presente. Em estado de presença, eu percebo que eu sirvo à humanidade. A lucidez em mim é operante. E tem que ser operante o tempo inteiro. E para que isso aconteça, eu tenho que produzir algo positivo à minha volta. Perceber, né, de uma certa maneira, o que eu prejudico, se é que eu prejudico alguém, mas tentar produzir um ambiente que me traga satisfação, bem-estar e paz. Só que a decisão de viver em paz é o que vai controlar tudo isso. E ela tem que estar por baixo. Então não adianta, né, quem nos ouve falar assim, é verdade, né? Eu não quero mais ser irritado, eu não quero mais, sei lá, discutir ou ser possessivo, ganancioso, não importa. Para tomar essa decisão que você está colocando, e aí temos que lembrar muito a palavra do Cristo, né, que é o nosso grande maestro, né? Amor ao Pai, confiar no Pai, não é? O que significa essas palavras, né? Significa entender as leis que regem nosso universo. Sim. Não é? Então, quando uma pessoa está me agredindo, ela já está encrencada. Ela já está gerando um karma negativo para ela, um inferno para a vida dela. Eu não preciso retrucar com violência para tentar ensinar esse ser. Ele já vai ser ensinado pelas leis do Pai. Claro. Então, por que afundá-lo mais? Aliás, eu vou me afundar junto com ele, se eu agredo. Exatamente. Não é?
Então, a fé, a chamada fé, amor ao Pai, confiar no Pai, a fé, né? E você conhecer profundamente as leis que regem o universo para dizer assim, eu não preciso agredir, eu não preciso entrar na mesma frequência que ele, porque eu vou me afundar com ele. Eu preciso ser ao contrário, eu preciso ser luz. Então, ele já está se encrencando. Eu tenho que tentar ajudá-lo a ele sair dessa encrenca junto comigo. Percebe? Então, essa falta de conhecimento nas leis impedem que a gente tome uma decisão profunda de dizer assim, cara, assim, eu sei que a vida é automática, as leis funcionam. Se você está me agredindo, não precisa estar agredindo, você já vai pagar por isso. O cara fez uma burrada no trânsito, ele, no estado mental que está, já está pagando. Eu não preciso jogar meu carro em cima não, porque ele vai ter que aprender uma lição. Percebe? Eu estou me afundando junto com ele. Então, é ilógico. Nós temos um comportamento pulsante, de um pulso emocional, que só vai me trazer mais encrenca. Então, esse estado de ignorância, esse estado de amnésia que eu vivo, né, de inconsciência, achando que sou um buscador porque 2, 3 vezes por semana eu paro para meditar, ou porque eu rezo, porque eu vou na igreja, porque... Não. Não é isso. Não. Nós estamos trazendo a responsabilidade de dizer, olha, acorda. Nós temos uma responsabilidade conosco e uma responsabilidade coletiva com a humanidade. E você sabe de uma coisa? Isso não quer dizer ser bonzinho, aceitar Perfeito. O que está à sua volta. É assim mesmo, não. Olha, você colocou algo muito importante, porque a não violência não é ser tudo fraterno. A não violência não significa que você não tenha demonstrações de força. Força é uma coisa, violência é outra. Exatamente. Né? A minha força de vontade de eu não agredir, eu preciso ser herói para ganhar essa luta. Claro que sim. Fácil é agredir. Claro. Agora, eu colocar minha força de vontade de conter o pulso e trabalhar, né, no sentido de construir um raciocínio diferente, isso é uma demonstração de força infinita. Né? Então, assim, chama a atenção porque eu estou seguindo esse caminho, eu estou eu já tomei a decisão de efetivamente confiar nas leis do Pai. Né? Eu vou fazer de tudo, né, para não gerar sofrimento. E a primeira geração de sofrimento é para mim mesmo. Cada vez que eu perco esse rumo, eu estou gerando karma negativo para mim. Né? Ato seguinte, eu estou gerando karma para a humanidade. Né? E aí, isso tem um alcance infinito, né? Porque nós estamos olhando não só na parte de comportamento, de sentimentos, mas nós estamos gerando na parte de desperdícios, por exemplo, desperdício de recursos naturais. Veja, o excesso de consumo que está no planeta está levando a uma autodestruição. O excesso de lixo que estamos gerando está criando uma situação irreversível para a humanidade. Nós estamos em caminho de extinção por karma coletivo, pelo nosso comportamento. Percebe? Então, assim, tem tanto detalhe nisso que estamos falando, que nós podemos ir aos poucos, né? Exato. Vendo. Isso faz parte do estar presente, faz parte da tomada de consciência de nós queremos construir um mundo melhor, evitando o sofrimento humano. Eu diria que existe, nós, claro, né, temos uma deficiência, dificuldade em perceber e tentar traduzir o que vem a ser de forma direta,
a cegueira da lucidez. E por quê? Né? Normalmente busca-se uma resposta. Então o que é o universo newtoniano, né? Você tem que ter uma origem, uma causa e um efeito, né? Origem, causa e efeito. Origem, causa e efeito. Então você quer uma resposta direta. Né? O que é a cegueira da lucidez? Deduza. Então, a minha percepção neste momento, ela começa pela intenção. É um começo. Minha intenção. Se a minha intenção, se eu estou de mau humor, e a minha intenção é quebrar o mundo, quem estiver na minha frente, eu vou sair agredindo todo mundo. Se a minha intenção é não gerar sofrimento, se a minha intenção é colaborar com o karma coletivo, se a minha intenção é trazer luz para este plano, né? Primeiro eu preciso tomar essa decisão de estar em paz, para poder lidar com este cotidiano. Né? A intenção me leva a uma ação e essa ação gera uma causa. Intenção, ação, causa. É tão simples. Sim. Né? Eu creio que é isso. Eu creio que vale a pena a gente falar uma coisa, que é, à medida que nós vamos conversando, vão surgindo N fiapos, né? Muitas linhas. Vão se abrindo muitas linhas, né? E quem nos ouve, diferente talvez de podcasts anteriores, em que há uma linha contínua, né, em que eu explico o que é ABC, no fundo não é possível fazer isso agora. Não, porque é uma decisão pessoal. Exato. Eu estou tomando essa decisão para a minha vida. Cada um tem que tomar essa decisão. Veja que a falta de tomar essa decisão você vira uma folha ao vento, né? Dependendo se o dia está bonito, acorda de bom humor. Se o dia está nublado, o cara acorda, né, atravessado. Isso é estar uma folha ao vento. Não. Independente do dia estar nublado, chovendo, frio, calor, etc., eu preciso, porque eu tomei uma decisão de servir a vida. Servir a vida significa o quê? Minha intenção é de paz, é de amor incondicional, é de ser fraterno, né? Ajudar, servir a vida, né? Construir. Isso. Isso aí.